Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Ingrid e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito interessante, que é falando sobre tecnologia. Imagine, em todo esse contexto que nós estamos vivendo, o quão seria difícil nós fazermos qualquer coisa sem tecnologia, não é mesmo? E um lugar que ela se faz extremamente importante é dentro da sala de aula. Então vamos ver como que a tecnologia ela pode ser usada em sala de aula e por que ela é importante. Vamos lá? Nós podemos observar que durante muitas décadas e em vários setores da educação diferentes, nós vamos perceber a evolução da tecnologia, certo? Por exemplo, há 10, 20 anos atrás, a forma com que as pessoas digitavam, por exemplo, nas máquinas de escrever, como que eram feitos os materiais escolares ou até mesmo as cópias de provas de avaliação, era bem diferente do que é feito hoje em dia, não é mesmo? Então, a tecnologia ela foi avançando e hoje ela está em um local extremamente acessível, que são nos nossos celulares, nos nossos relógios, e nos nossos computadores, nas TVs, no carro, no dia a dia, no geral, não é mesmo? Então nós somos contemporâneos de uma mudança de época e não só de uma época de mudanças, né? Então o mundo digital ele está aí, junto de nós. E nós temos que aprender a utilizá-lo da melhor forma possível que nos beneficie, certo? Então olha só, o que vai diferenciar as épocas, né? De cada uma aí para quando nós falamos de tecnologia na sala de aula. Então vamos imaginar as diferentes épocas. Por exemplo, ali na década de 80, 90, nós íamos ter mais o contato com a TV, o rádio, alguns computadores, né? Nem todo mundo tinha computador em casa. Já a partir ali dos anos 2000, as pessoas aderem ao uso da tecnologia através dos telefones celulares, certo? Mais pessoas começam a ter computadores em casa. Então, tudo isso vai mudar o modo de vida das pessoas em frente à tecnologia. Então, em frente à tela. Então, isso veio aumentando com o passar do tempo e hoje isso é presente na vida de todo mundo. Um bebezinho, a partir do momento que ele nasce ali, com pouco tempo, ele já consegue lidar com uma tela, certo? E que tipo de tecnologia hoje estão na mão das crianças, né, dos nossos jovens? Então, a tecnologia está em todo lugar, através da TV, do celular, do computador, do notebook, tablet, iPad, iPod, iTudo, iTodos, né? Navegar na internet é uma coisa extremamente comum para todo mundo. Os apps de relacionamento, os apps de vídeos, né? E entre outros aí que vão trazer informações, vão trazer muitos jogos, muita coisa para essa galera ficar extremamente entretida nos meios tecnológicos, não é mesmo? Então, ali eu consigo fazer escolhas, mudar os meus apps, ir para outras coisas. É um mundo gigante, né, dentro da internet. Então, como que vamos chamar a atenção desse aluno para a nossa aula, já que ele está envolvido com tanta tecnologia, não é mesmo? Então, uma das coisas que nós vamos ter que destacar, por que é importante utilizar a tecnologia em sala de aula, né? Nessa pesquisa aqui, nós vamos observar o seguinte, que 91% dos estudantes, eles têm tecnologia e eles sabem usar as tecnologias. Desde quando nós falamos de diversos tipos de apps, de jogos, de vídeos, redes sociais e entre outros aí, que eles têm acesso através dos seus telefones celulares. 57% dos jovens, eles acham que na escola não se usa muito a tecnologia, certo? Nós vamos perceber esse maior uso aí a partir da pandemia de 2020 para 2021. Porém, esse uso ainda está caminhando, não é? E 51% dos estudantes, eles querem a tecnologia, o uso dessa tecnologia não só nos laboratórios de informática, mas também dentro da sala de aula. E isso é bem interessante, não é mesmo? Então,
O que a gente pode perceber aqui? Como que esses jovens vão pensar em relação a essa estrutura tecnológica dentro da sala de aula? Primeira coisa que nós temos que perceber, os nossos conteúdos, as nossas ideias, até mesmo a linguagem estabelecida dentro da sala de aula tem que ser uma linguagem que esteja em consonância com aquilo que o aluno tem no dia a dia na tecnologia, certo? Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, entender o que esses alunos têm em contato, que tipo de apps, o que eles mais fazem dentro dessas redes e a partir daí criar estratégias para trabalhar com a tecnologia em sala de aula. E entender um pouco das experiências desses alunos, né, que convivem com a internet o tempo todo e agregar os conhecimentos científicos a essas tecnologias, certo? Ligar o que a gente estuda em sala de aula com aquilo que eles veem no dia a dia. E como usar a tecnologia em sala de aula? Então, uma coisa bem interessante é escolher a melhor forma de comunicação com os estudantes. Se eu observo que a maioria desses alunos, eles usam o WhatsApp, eles usam o Instagram, eles usam o Facebook, entre outros apps, então vamos bolar estratégia para utilizar esses apps junto com esses alunos, certo? Que tem a ver com os conteúdos em sala de aula. E nas metodologias de trabalho, por exemplo, existe o Forms, né, que dá para fazer atividades através do Forms. E existe apps de criação de vídeos. Então, tudo isso dá para trabalhar em sala, através de um tema, por exemplo. Existem muitas crianças e adolescentes hoje que gostam muito de gravar vídeos daquele aplicativo TikTok, por exemplo. Então, trazer aquilo para a sala de aula, para que eles gravem também, podem até utilizar aquilo para gravar vídeos relacionados a um conteúdo de ciências, de matemática ou de língua portuguesa, e entre outras disciplinas naquele vídeo ali. Outra questão, promover discussões a respeito de temas que estão em alta dentro dessas redes, né? Nós vamos ver aí vários memes, muitas coisas interessantes que vão ficar em alta e que elas acabam saindo de moda muito rápido. Por isso que é importante essas discussões com a turma relacionadas a esses temas, justamente para eles entenderem e começarem a questionar a confiabilidade daquelas informações que eles estão vendo ali, certo? E, entre outras coisas, muitas atividades são possíveis através do uso da tecnologia, a questão de leitura de textos em sala, trabalhar com diferentes plataformas, diálogos, né, através de diversos sites, aí, diversos apps, gravação de vídeo, criação de panfletos, criação de imagens, entre outras coisas, equipamentos de exibição de multimídia, por exemplo, equipamentos para assistir os vídeos, né, em sala de aula, um data show, uma TV, entre outras coisas, utilizar isso também. A questão dos jogos, né? Nós sabemos que os nossos jovens, eles gostam muito de jogos, então tem sites que tem jogos de matemática, jogos de língua portuguesa, de ciências. Então, por que não trabalhar com esses jogos onde eles podem jogar online e até mesmo competir com outros colegas, né? Ou jogar em grupo, isso é muito legal. E como eu falei, né, softwares, plataformas, aplicativos para quiz e entre outros. E isso vai fazer com que o aluno, ele tenha um papel ativo dentro do conhecimento. Ele não vai ficar só absorvendo conhecimento ali dentro daquela rede social, dentro da internet, mas ele pode criar a partir daquilo que ele aprende em sala de aula, a partir do que ele está estudando em sala de aula, aplicar aquilo dentro das redes, né? Não só consumir, mas modificar aquele espaço ali dentro das redes. E uma outra coisa muito importante que nós devemos fazer é conhecer esse acesso dos estudantes às tecnologias. Nós sabemos que tem muitos adolescentes que gostam muito de ver vídeos relacionados a jogos, por exemplo, tem aquele Minecraft, tem crianças que assistem outros youtubers contando o que está acontecendo naquele jogo, o que ele está fazendo, que ferramenta que ele está usando. E isso é interessante trazer, porque nós podemos trabalhar a questão de comunicação, a questão de produção de vídeo, entre outras coisas que daria para fazer
observando um vídeo desse e até mesmo trabalhando com um aluno, uma coisa que chama a atenção dele, mas com que ele possa aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu ali em sala dentro dessa tecnologia. Então, eu trouxe algumas propostas que nós poderíamos trabalhar tanto com alunos do ensino fundamental quanto alunos do ensino médio, que são propostas onde nós usaríamos a tecnologia e aplicaríamos os conhecimentos trabalhados em sala de aula. O primeiro aqui seria a criação de cartazes digitais. Essa criação de cartaz digital é muito legal, porque os alunos eles podem falar de um tema social. Aqui, por exemplo, o tema seria a questão da inserção das mulheres na tecnologia, incentivar e tal. Mas a gente poderia trabalhar qualquer outro tema. Poderia ser questões relacionadas ao meio ambiente, entre outros, onde os alunos usariam apps como o Paint, entre outros, ou o Canva, entre outros, para criar cartazes e divulgar suas ideias ali através dessa tecnologia. E esses cartazes poderiam ser impressos, poderiam ser enviados, eles poderiam compartilhar com os colegas através das redes, né, de WhatsApp, Instagram, entre outros, né. Outra ideia também é a criação de rádio digital ou podcast, né, em que os alunos eles trabalhariam em grupo e eles poderiam debater sobre diversos assuntos e gravar áudios, né, dessas conversas bem interessantes com os professores também, em que eles poderiam passar as ideias que eles têm a respeito de determinado assunto e compartilhar com outras pessoas, né? Isso é muito legal. E por último aqui eu trouxe a questão das narrativas digitais. E as narrativas digitais, elas são muito interessantes porque elas vão ser voltadas para tudo que o aluno, tudo que nós escrevemos no nosso dia a dia nas redes sociais. Por exemplo, eu posto uma foto no Instagram e eu quero fazer uma legenda para essa foto. Eu posto um vídeo no TikTok, eu quero fazer uma legenda. Eu estou em um diálogo no WhatsApp e entre outras coisas. Então, nós vamos construir histórias através desses textos digitais. Então, construir narrativas. E esse seria uma reconstrução de uma experiência pessoal e social que eles já têm, só que voltada agora para dentro da sala de aula, onde eles poderiam usar muito mais a criatividade, orientados pelo professor, para criar essas narrativas digitais. Então, eles poderiam criar histórias, melhorar e reconstruir a questão da linguagem, articular as experiências, por exemplo, falar do seu dia a dia, falar de conceitos envolvidos ali com que eles estudam em sala de aula, as experiências em estudar determinada coisa, determinado tema. A análise dessas narrativas permite que esses alunos aprendam a se expressar melhor e, se expressando melhor, eles vão conseguir ser mais bem compreendidos. E também eles podem criar narrativas digitais baseadas em filmes, em outras mídias, em vídeos e entre outras, até mesmo em livros literários, em que eles possam escrever sobre esses textos e compartilhar com outras pessoas, né? Uma forma de interação social, onde eles podem melhorar o vocabulário, utilizar a tecnologia e explorar diversas áreas distintas do conhecimento, porque eles podem trabalhar ali diversos assuntos que vão estar relacionados a diversas áreas, né, de disciplinas, entre outras, e com isso eles vão ainda aprender a editar textos, a compartilhar, a criar, organizar imagens, pode ser até criação de músicas, de paródias sobre determinados outros textos, né, fazer essa intertextualidade, produzir filmes. E quando eu falo de produzir filmes, que entram na narrativa digital, porque eles podem, por exemplo, recriar certas partes de outras histórias, como recriar momentos de séries, recriar cenas, ou até mesmo fazer edição desses textos e trabalhar, por exemplo, uma cena que seja o clímax de determinado episódio de tal série. Então, eles querem comentar essa parte, então eles podem cortar e depois descrever, comentar,
falar as ideias que eles têm a respeito daquele texto, criar narrativas em que eles possam discutir as opiniões e argumentar em cima daqueles textos, e assim criando roteiros e entre outras situações. Então nós podemos observar também diálogos que eles têm no WhatsApp, por exemplo, uma conversa engraçada com um amigo, e através daquilo criar um texto mais elaborado, certo? Uma conversa que eles já tiveram no dia a dia. Então, é muito interessante utilizar esse leque de ferramentas que os alunos têm para dentro da sala de aula, até porque o aluno vai conseguir utilizar aquele conhecimento que ele tem, aplicar de uma maneira que ele vai reter muito mais conhecimento, até porque ele está num meio tecnológico onde tudo é muito atrativo, certo? Muito atrativo. Então, quando nós trazemos isso para a sala de aula, as aulas também vão ser mais atrativas e vão chamar muito mais a atenção desse aluno. Então é isso, até a próxima, e a nossa aula sobre tecnologia é essa aqui, e muito obrigada pela oportunidade e até mais.